promessa pra vocês: estudem sempre. Não importa a carreira, se vocês querem ser MC, se vocês querem ser médico. Ei, oi, tudo bem? Quem é ela? Eu nem percebi que eu mesmo me coloquei pra gravar. Oxente. Eu sou o Vai Que Caio e hoje eu vou mostrar a minha coleção de livros de cinema pra vocês. Solta a vinheta, DJ. E é bom que tenha vinheta, porque senão o caldo vai engrossar. Oi, olá, e aí? Eu sou o Vai Que Caio e hoje é um vídeo bem diferente do que a gente tá acostumado aqui. Como vocês já sabem, o Strange está passeando pelo deserto do Atacama, no Chile. Olha que chique. E daí eu vim mostrar a minha biblioteca pessoal de livros de cinema, que é onde eu tô tirando muitas informações do que eu trago no Critiqueers em relação a como criticar, como perceber certos elementos nos filmes. Mas antes de tudo, poxa, olha, eu tô mostrando um pedaço da minha casa, do meu íntimo, então se inscreve no canal, deixa um like, ativa aí as notificações, pra sempre receber quando a gente tá lançando algum conteúdo novo. Assim, se você quiser, se não quiser também, tá tudo bem, a gente não pode te obrigar a nada, porque a gente vive em um país livre. Olha que legal. Olha que gostoso, né? Como a proposta desse vídeo é mostrar um pouco da minha biblioteca pessoal de cinema, eu vou trazer eles em uma ordem cronológica pra mim e cronológica também falando de cinema. E por último tem um livro bem grandão que eu tô fazendo da minha vida, meu Deus, que eu já comentei aqui no Critiqueers, mas que eu nunca mostrei pra ninguém, então fica até o final pra você ver algo bem grande. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, que vai aparecer na minha mão. Oh, que mágica! A mágica da edição. Nossa, o Strange vai me matar, porque ele tem 2 dias pra editar esse vídeo, e eu querendo que ele faça uma edição assim, nível Marvel Cinematic Universe. Tá, mas vamos lá. O primeiro livro é o Cultura da Convergência, do Henry Jenkins. Ele não é um livro que fala de cinema especificamente. Eu usei ele pro meu TCC na faculdade, porque eu fiz um TCC com outras pessoas sobre transmídia, e a gente usou bastante esse livro aqui como referência, porque o Henry Jenkins é tipo assim, o pai da mídia, né, nos Estados Unidos, pelo menos. Ele não é um livro particularmente de cinema, mas ele é muito legal nessa parte porque ele traz muitos exemplos de filmes e como eles convergem, né, como o título do livro fala, né, cultura da convergência, e como eles convergem midiaticamente, como eles exploram outras mídias além dessa questão do cinema, né, da sétima arte, para se enraizar, para promover novos conteúdos, etc. Até colocaria que é um livro introdutório de cinema, mas pra gente ter um panorama de cinema e mídia. Vale muito a pena. E vamos para mais um livro. Eu quero vinheta. Tá, Strange? O meu segundo livro é dos filmes que ainda não fizemos. Esse aqui é um livro de roteiros idealizado pelo Robert Correia, como resultado de oficinas e consultorias que mesclam roteiros cinematográficos e o livro como suporte literário. Ele é bem interessante porque são roteiros de curtas de várias pessoas. Se eu não me engano, tem várias edições dos filmes que ainda não fizemos, né? Essa aqui é uma edição que rolou aqui em Curitiba, mas eu também vi que teve uma edição no Rio de Janeiro há um tempo atrás. E o livro, ele é tanto físico quanto também digital, então você pode procurar aí na internet o que você vai achar para você baixar e ler ele. É bem legal, tem umas ideias bem interessantes de curtas aqui, mas a proposta é realmente criar roteiros, né, para transformar em algo literário, mas vale a pena ver. Agora a gente vai começar a ir para os livros mais cinematográficos da coisa. O primeiro livro que eu trago aqui é o livro do cinema. Esse livro do cinema é de uma coletânea, de uma coleção que tem vários livros. Tem livro da mitologia, livro da biologia, da matemática, tem livro da filosofia, da psicologia, da arte também, e é uma coleção muito gostosinha de ler. Ele é bem simples, bem leve, e ele dá um panorama da história do cinema, só que numa forma mais cronológica em relação a filmes. Ele não entra muito nessa questão da história do cinema enraizada, algo mais denso, assim. Ele usa da história do cinema, mas conta de uma forma cronológica com os filmes que estavam acontecendo. Dá pra pegar muita indicação de filme legal aqui. Uma coisa que eu gosto também é que eles pegam diretores que são famosos, mas eles fogem meio que da risca, assim, de trazer só grandes blockbusters como referência. Então vale a pena. É um livro que, sei lá, em 3 dias você consegue matar isso aqui, assim, ó, simples, e fazer a sua agenda de filmes do ano. Vale muito a pena. Próximo livro é A História do Cinema para Quem Tem Pressa.
esse aqui também é uma dessas coletâneas que tem vários outros livros. Tem também a história mundial para quem tem pressa, acho que a história de guerras para quem tem pressa. Ele é um livro que em um dia você consegue matar ele. Eu tava até comecei a relê-lo. Relê-lo? Isso é uma palavra? I don't know. E ele é um livro muito introdutório no que diz respeito à história do cinema. Então ele deixa pequenas lacunas para que você possa ir atrás e pesquisar, assim, exercer o seu pensamento crítico mesmo. E tem um livro que eu preciso que se chama História do Cinema Mundial, do Fernando Mascarello, que daí também é um livro da história do cinema, só que ele é bem mais denso, bem mais complexo, assim. Explora mais coisinhas, que esse aqui realmente é para quem tem pressa. Já tá no nome, né? Você sabe ler e escrever? Sim, curta, não comente. O próximo livro é um livro que eu classifico como muito importante pra gente conhecer a história do cinema, mas de um ponto de vista diferente. É o livro do Elias Heredo, que é o Olhar Crítico 50 anos do cinema brasileiro. Ele é um livro bem importante, não só para conhecer um dos maiores críticos de cinema que esse país já teve, né? Que Deus o tenha. E um dos grandes difusores de cinema aqui no nosso país, como também entender um pouco não cronologicamente, tá? Já vou deixar isso bem claro, mas entender como o cinema brasileiro cresceu nos últimos 50 anos. Porque aqui tem crítica de tudo que você puder imaginar, desde filmes que são bem famosos, bem conhecidos, até filmes que eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. É babado. Eu recomendo fortemente. É um livro de 2008. Eu acho que esse aqui que eu tenho tava, tipo, na 58ª, nona edição. Cadê? Não tem. Eu recomendo não só para você ler ele todo, assim, e ver essa transformação, essa mutação do cinema do nosso país, como também quando você assistir um filme que o Elias Heredo comentou, dá uma olhadinha, vai que tá aqui, e acho que talvez ajude a expandir um pouco o que a gente tá vendo na tela. Ele é meu pai. O próximo livro... Você ainda tá aí? Você ainda tá acordado? Eu espero que sim, porque agora a gente vai entrar numa parte mais teórica da coisa, que é bem legal. E o próximo livro é o Narrativa Cinematográfica, da Jennifer Van Sigilo. E esse livro aqui, ele tem duas coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, ele é extremamente teórico. Aqui, a Jennifer ilustra ferramentas narrativas do cinema, só que de uma maneira muito, muito, muito didática, muito simples de entender, muito dinâmica também. Ela passa por enquadramento da câmera, espacialidade da tela, iluminação, montagem, roteiro, edição, som. Literalmente todas as técnicas de narrativa cinematográfica estão aqui e elas são ilustradas com exemplos fílmicos. Então ela dá um panorama do que é uma ferramenta utilizada. Ela traz em um filme, dentro de um filme, pra gente conseguir entender. É um livro bem interessante porque ele é quase que uma introdução à teoria crítica do cinema, porque por mais que ele fala de narrativa cinematográfica e as ferramentas utilizadas para isso, a gente consegue começar a entender um pouco das motivações da direção em relação à escolha de cena, enquadramento, iluminação, direção de arte, o tipo de som que usa. Então eu sinto que ele é meio que uma introdução à teoria crítica do cinema. Vale muito a pena, é um livro muito fácil de ler, a Jennifer consegue explicar muito bem tudo que ela tá querendo passar aqui e de uma forma muito clara, muito concisa e muito simples. Não é uma leitura densa, é uma leitura muito gostosa e muito divertida. É quase que a cada 2 páginas você vai ter uma informação nova. Então, esse aqui é um dos que eu recomendo você ter na sua casa. Narrativa Cinematográfica, da Jennifer. Ó, chegamos nas minhas 2 últimas aquisições de leitura e que são leituras bem mais complexas do que eu imaginava. O primeiro é o Dicionário Teórico e Crítico de Cinema, do Jacques Hamon e do Michel Marie. Isso aqui é insano. Por quê? Vou explicar o porquê que isso aqui é insano. Eu vou explicar. Primeiramente, é literalmente o que o nome diz, é um dicionário. Então você vai ver aqui, tipo, por exemplo, o que significa fragmento no cinema? O que significa pulsão escópica no cinema? Você sabe o que é pulsão escópica? Eu provavelmente vou descobrir, porque eu ainda não tô aqui. Estou bem no início desse livro. Ele não é tão complexo como eu imaginava, mas ao mesmo tempo ele é um livro que eu que gosto de ler tudo, ele é um livro mais referencial. É um livro para aquele momento que você tá procurando uma palavra e você não acha, você pode achá-la aqui. Mas eu tô tentando ler ele
porque, como eu falei, ele é literalmente um dicionário e ele tem um índice temático para agrupar disciplinas fílmicas que passam de estética, filmologia e vão parar até em semiologia e psicanálise. Então, é um livro que eu diria que vale a pena quando você já tem uma introdução de cinema, quando você já tá acostumado a ver filmes, às vezes, que fogem um pouco do eixo, que fogem de grandes blockbusters, uns filmes mais de drama, assim, coisas que fogem dessa questão até meio que Europa, Hollywood, sabe? Vale a pena, só que ele é bem mais denso, assim, então tenta usar ele como uma forma de referência, não como uma forma de uma leitura. A não ser que você trabalhe ou estude cinema. Daí eu acho que isso aqui é meio que o mais importante que você vai ter que ter ali na sua bolsa. Isso aqui vai ser meio que a sua bíblia. Mas nossa, eles aqui, ó, são muito assim, ó, à frente do tempo. E agora eu vou mostrar um livro que tá quebrando a minha cabeça de um jeito positivo, obviamente, mas ao mesmo tempo, eu sou o tipo de pessoa que assim, não me dê uma referência dentro de um livro, porque eu vou ter que procurar aquela referência, daí eu vou achar aquela referência e ela vai me levar pra uma outra referência, daí eu vou pra outra referência, e quando eu vejo, eu já saí do que eu tinha que fazer. É por isso que eu estava lendo sobre a Primeira Guerra Mundial, porque os livros de cinema, de história de cinema, falam o quanto a Primeira Guerra Mundial influenciou o cinema que a gente conhece hoje. Daqui que eu fui ler Primeira Guerra Mundial. E eu vou trazer o livro aqui, calma aí, calma aí. Esse aqui, Teoria do Cinema, uma introdução através dos sentidos. Esse livro é escrito pelo Thomas Alzheimer e pelo Malte Hegner. E assim, é uma loucura. Porque o que eles querem trazer nesse livro aqui? Entender a percepção até mesmo do nosso corpo perante a um filme. Por isso que é uma introdução através dos sentidos. Que tipo de sentido um filme causa na gente, quando a gente tá assistindo. Só que só a introdução tem 14 páginas. Porque o que eles fazem? Na introdução, eles começam a dissecar teorias de outros teóricos do cinema, como o Eisenstein e até mesmo Deleuze e Guattari, que também entra a questão aqui da psicanálise. O Deleuze e Guattari, para quem conhece, eles eram da esquizoanálise, mas eles também falam de cinema, inclusive aqui também cita Deleuze e Guattari. E esse aqui já começa na primeira página, assim, falando, e o Deleuze? E o Guattari? Então, o que acontece? Eu tive que fazer algumas anotações na minha agendinha que tá ali e procurar alguns artigos, porque começou a ficar muito muito denso. Esse livro aqui, eu acho que é pra quem já tem pelo menos uma faculdade de cinema, na minha concepção, porque eu sou formado em publicidade. Tive algumas matérias de cinema, mas não foi algo como uma faculdade de cinema, né? Vamos deixar aqui esse disclaimer importante. Mas esse aqui é muito interessante, muito interessante. Ele explora coisas assim que eu tô muito passado, só que daí eu tive que parar, porque eu preciso pegar referências de nomes e de pessoas e de teorias críticas dessas pessoas para conseguir entender o que eles estão falando aqui. Esse também foi uma das minhas últimas aquisições, adquiri ele semana passada. Eu tô gravando esse vídeo no dia 20, esse aqui chegou na quinta-feira passada, então eu comecei a ler ele, mas daí eu pensei assim, não dá para abraçar o mundo, né? Então assim, a gente vai aos poucos, porque a gente também precisa trabalhar para ganhar dinheiro e ler, infelizmente no momento não está me dando muita grana. Você que tem um sonho, desista, persista. Mas se você gosta de sentido, se você gosta de semiótica, se você gosta de semiologia e de cinema, eu acho que esse livro aqui também é interessante. Vale a pena. E agora? E agora, galera? O que vem agora? Vem o final do vídeo? Não. Vem o último livro, que eu vou ali pegar ele, porque ele é muito grandão. Tá, esse livro aqui é um pouquinho grande. Os Arquivos do Pedro Almodóvar. Esse aqui também é uma coletânea enorme, que tem de vários outros autores. Opa, bateu no microfone. E eu comprei ele porque ele veio, tipo, todo assim, fudido. Ele só tá, tipo, ele só sai da capa. Mas ele não só é enorme, como ele tem toda a filmografia do Almodóvar. E ele tem um negócio aqui, cadê? Eu tô tentando achar. É uma edição meio que única, ó. A cópia desse aqui que eu comprei é a 12128. E ele vem até com um negativo do Almodóvar aqui. Não sei se vai dar pra focar. Mas é muito legal, porque ele traz literalmente tudo que você puder imaginar de informações sobre algumas obras específicas do Almodóvar. Ele é em inglês, tá? Ele não é um livro em português, mas vale a pena. E daí, voltando ao assunto, porque eu simplesmente, né, ó,
lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Eu não vou mandar restaurá-lo, porque ele é funcional como ele é agora. Então não é um problema ele ser aberto da capa, digamos assim. É um livro muito legal, ele é bem pesado também, não sei se aparenta, mas ele deve ter uns entre 5 e 10 quilos, eu jogo assim, jogando meio alto, mas eu acho que entre 5 e 10 quilos ele com certeza tem. Bom, galera, essa é a minha coleção de livros de cinema. Eu tenho livros também que basearam filmes, né? Como a coleção dos Jogos Vorazes, mas tá faltando o último. Tem aqui o Battle Royale, que tem vídeo no canal também. Tem o quadrinho do Alien aqui atrás, o do Watchmen. Tem uma coleção, aqui tem uma coleção, e aqui embaixo também tem uma coleção enorme de Senhor dos Anéis. Porque, né, a gente gosta de cinema, então a gente também tem que ler. É importante ler, né? Exercitar o pensamento crítico faz sempre bem pra gente, né? E aí, gostaram? Tem alguma recomendação? Tem algum livro que você acha que não pode faltar na minha coleção? Que você acha que eu deveria ler? Até porque também essas leituras, elas acontecem para que a gente possa não só crescer como canal, mas crescer também em relação ao conteúdo que a gente traz, né? Não estou colocando o nosso conteúdo como raso, mas acho que aprendizado, independente de onde ele acontece, onde ele existe e qual área é, eu acho que é sempre importante a gente ter mais e mais e mais e absorver mais coisas, porque a educação, agora falando num nível mais complexo, assim, mais aberto da coisa, mas a educação é uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Então, assim, se eu puder dar um conselho pra você que tá vendo esse vídeo, leia, vá atrás. Lê umas ficção, lê umas aventuras, mas também lê alguma coisa da tua área. Tenta sugar uma informação diferente. Acho que a gente tá aqui só de passagem mesmo, então quanto mais a gente puder absorver do que tá à nossa volta e puder, fazer isso aqui funcionar, eu acho que a gente vai para um caminho bem melhor do que a gente tá hoje em dia, tá? Se você gostou desse vídeo e se você acha que esse livro tem mais de 10 quilos, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve no canal. Faz aí a sua parte. Que a minha parte, que é fazer um exercício físico com esse livro, eu já estou fazendo. E é isso, galera. Eu já vou ter que fazer o bisu folheador sozinho. Espero que o Chile esteja muito gostoso. O Strange tem um canal que eu vou deixar no link desse vídeo, que ele vai colocar também os vlogs do Chile, então corram lá pra ver. E a gente se encontra no próximo vídeo. Bisu, folheador.